Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos ontem mais um grande ataque russo com drones kamikaze Shahed 136, a maior parte deles foi derrubado, alguns ainda causaram danos, principalmente aqui na região de Odessa. Um míssil balístico Iskander foi lançado em direção a Kiev, provavelmente para testar a defesa antiaérea ucraniana, mas foi derrubado facilmente pelo Patriot que tem lá, né? Agora, os ucranianos tiveram um monte de sucesso. Eles conseguiram destruir aqui em Moscou uma fábrica de munição e também tem uma outra fábrica de pneus para aeronave que está pegando fogo. Essa outra a gente não sabe se foi drone ucraniano. A primeira foi. Tem também a informação de um descarrilamento muito grande de trem aqui em Ryazan, que teria sido causado por sabotagem das linhas de trem, né? Então os ucranianos andaram mexendo bastante coisa aqui. A gente tem, lógico, mais um monte de informação sobre os ataques que aconteceram na Crimeia. Os ataques já aconteceram em dias anteriores, mas a gente tem mais informações sobre eles aqui. De fato, está confirmado que os dois navios afundaram aqui em Koromorsk, e a gente tem informação também dos mortos aqui em Skadov, naquele ataque à base russa ali, né? Os russos estão tentando mais um grande ataque aqui em Avdiivka, né? A gente sabia que eles iriam fazer isso em algum momento, eles iam tentar um novo avanço aqui em Avdiivka, chegaram a ameaçar a cidade de Stepov, atravessar a linha de trem e ameaçar Stepov, mas acabaram repelidos pelos ucranianos aqui, e isso resultou em mais um dia com um enorme número de mortes aqui nessa região, mortes de russos, né? E temos a informação aqui, a confirmação de que os russos de fato pediram de volta os helicópteros que eles tinham vendido à Força Aérea Brasileira. Foram 12 helicópteros Mi-35M que foram vendidos para o Brasil em 2008, e acabou que depois da invasão da Rússia na Ucrânia, né, na Crimeia, a Rússia não conseguia mais fornecer peças de reposição por causa dos bloqueios que houveram então, das sanções que houveram então. Esses helicópteros foram abandonados pelas Forças Armadas brasileiras. A Rússia queria de volta os helicópteros, ou pelo menos os motores dos helicópteros. Eles devem estar precisando lá. Felizmente, segundo estão dizendo, o governo brasileiro negou, falou que não vai devolver também para manter a posição de neutralidade nessa guerra. Tomara que seja isso mesmo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter para prefeito do Rio, Padre Marcelo Glock e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começar com um ataque aéreo aqui. Durante a noite, a Rússia atacou a Ucrânia com drone Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos. Dos 31 drones lançados pelos russos, 19 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Também lançou mísseis Ha-31, P-800 Onyx e S-300 em direção à Ucrânia. Esses não foram derrubados, e as consequências desses ataques ainda estão sendo avaliadas, né? Principalmente foi aqui em Odessa. Teve alguma coisa em Zaporizhia, Dnipro e Kryvyi Rih, mas principalmente foi em Odessa o problema aqui. Agora, em Kiev é curioso, essa mensagem aqui, ó, a administração militar da cidade de Kiev. Depois de uma pausa longa de 52 dias, o inimigo retornou a atacar Kiev com mísseis, né? Depois de um ataque de drones que foi feito à noite, então teve drones também lá em Kiev, os russos nessa manhã tentaram lançar um ataque de mísseis, aproximadamente às 8 horas da manhã, um míssil balístico do tipo Iskander, e ele não conseguiu chegar em Kiev. As defesas antiaéreas destruíram ele na chegada à capital, né? Então teve também um Iskander destruído ali em Kiev. Bom, lá na Rússia tem um monte de problemas aqui na Rússia, né? Aqui tem uma explosão em Kolomna, na região da Rússia, ali de Moscou, uma grande nuvem de fumaça aqui. Parece que caiu alguma coisa perto do escritório de projeto de engenharia mecânica. Então alguma fábrica, alguma instalação que tem ali, caiu um drone ali perto, provavelmente houve alguma explosão, alguma coisa. A gente não sabe se chegou a atingir algo por ali, né?
Isso daqui é uma fábrica de pneus para avião, também ali na região de Moscou, e como vocês podem ver, pegou fogo numa grande área ali de 1.500 metros quadrados, tudo pegando fogo. Não se sabe o que foi isso daqui, se foi algum drone, se foi uma sabotagem, um incêndio, alguma coisa, ou foi um acidente, pode ter sido também um acidente, né? Aqui, esse daqui foi um drone, uma fábrica de pólvora próximo de Kotovsk, na Rússia, foi atingida por um drone ucraniano, explodiu a coisa toda, uma grande explosão, seguida de uma coluna de incêndio, aqui uma coluna de fogo. O pessoal está dizendo aqui, está mais de 300 quilômetros da fronteira da Ucrânia, mas vocês sabem que não necessariamente esses drones são lançados a partir da Ucrânia, né? A Ucrânia tem feito isso em várias situações, eles infiltram agentes dentro do território russo, lançam o drone próximo da fábrica e atingem a fábrica, né? Não sei se foi assim, ou se o drone veio a partir da Ucrânia, mas de qualquer forma, o importante é que a fábrica de pólvora, que certamente tem a ver com o esforço militar russo, foi destruída ali, né? E aqui um grande descarrilamento de trens, tá vendo? Foram 19 vagões de um trem de carga que acabaram saindo dos trilhos e, além da perda dos vagões, esse tipo de coisa, é lógico que isso daqui também vai interditar essa ferrovia, pelo menos por alguns dias, para eles fazerem a limpeza disso daqui, tirar tudo. Como eu falei para vocês, consertar a ferrovia é relativamente rápido, não deve demorar muito, mas quando tem um descarrilamento desse tamanho, um monte de vagões, isso aí dá um certo trabalho, porque tem que tirar todos esses vagões. Esses vagões devem estar cheios de material, então tem que tirar o material de dentro do vagão, para depois tirar o vagão, para depois poder consertar a ferrovia. Nesse meio tempo, os russos não conseguem usar essa ferrovia aqui, que fica na região de Ryazan, aqui próximo a Moscou, aqui, ó. Moscou está aqui, Ryazan é essa região aqui, ó. Mais uma vez, pode ser um acidente, pode ter sido um acidente, simplesmente, ou pode ter sido resultado de sabotadores, né? Bom, a gente tem informação aqui sobre aquele ataque que foi feito em Skadovsk. Vocês lembram, né? A coisa de 2 dias atrás, os ucranianos atingiram aqui Skadovsk, um hotel aqui na cidade, né? Um hotel que era usado pelos russos como quartel-general. E a gente tem algumas informações disso aqui. Na verdade, saiu até um vídeo que eu não posso mostrar para você, que mostra os corpos todos ali dos russos nos escombros do prédio, né? Isso não dá para mostrar aqui, mas enfim. Aqui tem a mensagem que o pessoal colocou lá nos Telegram russos. O exército ucraniano atingiu Skadovsk com mísseis. O prédio do Departamento de Investigação da Força de Inteligência da Federação Russa, na rua Portovaia, foi completamente destruído. 11 pessoas foram mortas, 10 foram feridos. O cara que está todo chateado, dizendo que não, que a gente brincou com os ucranianos por muito tempo. É hora de fazer coisas sérias mesmo, né? Como se pudesse, como se tivesse essa capacidade. E tem aqui o resultado também dos HIMARS ali em Skadovsk, que aqui está falando em 8 ou 10 mortos, mas o outro já falou 11 e 10 feridos. No número de feridos parece que estão concordando, né? A diferença no número de mortes é porque alguns dos corpos estavam tão mutilados que não podiam ser identificados, né? Foram 2 mísseis HIMARS que atingiram o prédio quando estava havendo a reunião de manhã, a reunião da manhã da equipe lá, né? Então tem aqui um monte de russos bons aqui agora, né? Russo bom, você sabe, é russo morto. Ontem a gente teve mais um ataque ucraniano aqui na Crimeia, em Chornomorsk, nessa cidade aqui, que a gente falou que foram derrubados os navios. E antes desse ataque, como a gente mencionou ontem também, vários ataques foram feitos numa forma de distrair as forças russas, né? Um desses ataques foi justamente um ataque num terminal de óleo marinho na cidade de Feodósia. Então, os ucranianos atingiram aqui em Feodósia, ou tentaram atingir aqui em Feodósia, um depósito de óleo que tinha aqui na região. Na minha visão, era um ataque diversionário. Eles queriam só enganar os russos, né, distrair a atenção dos russos. E, de fato, esse drone que tentou lá, ele acabou sendo explodido no ar pela defesa antiaérea russa. Só que os fragmentos deles caíram a 400 metros do depósito de óleo e atingiram uma subestação elétrica que tinha ali, né? Então, olha só, no final das contas, pelo menos teve algum dano lá, já dificultou um pouco a vida do pessoal. Bom sinal, né?
Com relação ao ataque de ontem aqui em Chornomorsk, a gente já tem a informação aqui, tem a tradução desse daqui mais aqui para baixo, mostrando que realmente 2 navios foram afundados, já estão até alagados mesmo, né, debaixo da água aqui. Foi realmente um sucesso o ataque de ontem nos navios, né? E aqui, ó, o pessoal mostra, um foi desse daqui e o outro foi desse tipo aqui. São 2 navios rápidos de desembarque, e o pessoal está lembrando um detalhe importante, né? Esses navios aqui são muito usados para abastecer. Então, os russos têm usado esses barcos rápidos para abastecer o pessoal aqui e voltar, que é mais rápido de barco do que por terra, né? E agora não tem mais os barcos aqui. O pessoal aqui na península deve estar suando frio agora por conta disso daí, né? Como vocês podem ver aqui, foram 2 tipos de barcos, um barco de cada tipo, né? A Rússia tem mais do que um de cada tipo desse daqui, mas de qualquer forma, 2 a menos aqui para causar o dano ali naquele ataque, que eles até identificaram aqui. Foi um da classe 1176 e o outro da classe 11770, né? Que foram detonados ali nesse ataque. Eles identificaram pela imagem aqui, algumas das imagens dos drones. O Trent Telenko faz aqui uma avaliação do uso, né, militar desses barcos. Ele fala que foram muito usados na campanha das Filipinas na Segunda Guerra Mundial. E, segundo ele, justamente eles são usados para você abastecer essas regiões mais remotas aqui, evitar o gargalo das estradas aqui. E sem esses barcos, né, tem imagens aqui que mostram que eles eram usados mesmo. Sem esses barcos você pode ter dificuldade aqui para abastecer essa região da península de Kimburne, né? Vamos torcer para a coisa ir bem para os ucranianos ali, né? Bom, a Astra Intel está falando aqui sobre a defesa antiaérea. Teve muita defesa antiaérea ali em Donetsk hoje cedo. Os ucranianos tentaram atingir alguma coisa, aparentemente não conseguiram. A defesa antiaérea evitou, né? Mas esse ataque aqui aconteceu de ontem para hoje. Isso aqui foi lindo de morrer. Olha só que beleza isso, né? Os russos estavam abastecendo, fizeram um comboio com um monte de caminhões aqui, um monte de caminhõezinhos aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para mostrar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No final foram 11 caminhões que tinham aqui na região de Gladivka, que é aqui perto de Kherson. Justamente estavam abastecendo as tropas que estão combatendo as cabeças de ponte ucranianas por aqui, né? Então, se você olhar aqui, ó, tá nessa cidade aqui, ó, Gladivka. Repara que é uma das rotas que você vem aqui, a P57, e chega aqui em Rola-Pristan, e daqui para Olesk, então abastece toda essa região aqui, inclusive as tropas russas que estão aqui combatendo as cabeças de ponte ucranianas nessa região, né? Lembra que eu mencionei para vocês que justamente uma das ideias possíveis dos ucranianos fazerem aqui é justamente cortarem esse entroncamento aqui da M14 com a M17, eles já estão perto, já estão aqui em Poima, podem cortar esse entroncamento aqui e depois fazer uma outra cabeça de ponte aqui em Rola-Pristan e cortar a P57 também. Os russos automaticamente morrem de fome aqui em Olesk, né? Morrem de fome no sentido figurado, né? Ficam sem abastecimento, sem munição, sem capacidade de reforçar as tropas aqui, vão acabar perdendo essa região toda aqui. Essa região tem muito pouco abastecimento devido a essas grandes áreas de areia aqui, esses grandes areões que tem aqui nessa região, né? Então, era provavelmente um comboio que estava indo abastecer os russos aqui e não mais, né? Ele faz a contagem para a gente dos caminhõezinhos todos, 11 caminhões, tudo certinho, tudo em fila, olha que beleza, que coisa linda de ver isso daqui. Realmente fantástico, né? E certamente muita munição, muito equipamento, muita coisa para levar para os russos ali, e o comboio já estava paradinho ali na região, olha só. Aí os ucranianos começaram o ataque, né? Começaram o ataque ali, mais ataque aqui, começaram atacando, como é padrão nesses casos, o da frente e o de trás, que aí você encurrala todo o comboio e destrói todo mundo. Alguns russos conseguiram sair correndo aqui, levando algumas coisas, levando um ferido ali, mas é isso daí, destruição completa do comboio aqui na região, né? E aqui tem uma mensagem dos russos aqui, ó, Kherson. Hoje em Gladivka, na região de Skadovsk, os ucranianos lançaram um ataque de mísseis em nossa coluna, que estava parada de 11 caminhões carregando munição, né?
Irmãos, os ucranianos aprenderam a voar e a fazer escolta bem além do rio de Dnipro. A gente está sabendo que os drones ucranianos estão indo bem longe ali e conseguem corrigir a artilharia, então resolve esse problema e fácil, né? Há uma semana atrás, um drone foi visto em Constantinivka. Está falando que outras cidades também muito longe do rio de Dnipro, né? Então, Gladivka é localizada a uma distância considerável do rio. Fiquem atentos e vigilantes, se disfarcem e observem a regra de ouro. Nunca mais de 2, né? Pois é, deixaram 11 caminhões ali querendo ser atacados ali na região, evidentemente que deu ruim, né? Tem mais algumas imagens aqui, realmente impressionante aqui o ataque. Perderam não apenas os caminhões, que olha só, os russos estão com problema de falta de caminhão, tá? Eles estão com problema de falta de caminhão devido justamente a esses constantes ataques ucranianos a colunas de suprimento russas, né? Bom, e teve mais um ataque que chamou muita atenção, que foi esse ataque aqui na represa de Kakhovka, de Nova Kakhovka. Olha só que coisa impressionante isso, né? Aqui, na represa, os russos fizeram da represa um depósito de munição, então isso é mais para cá, nessa região aqui de Nova Kakhovka. Essa represa que vocês sabem, ela foi explodida pelos russos, então ela não existe mais, né? Mas ainda tem alguns prédios aqui que sobraram, né? Uns prédios que ficaram aqui do que era antigamente a usina hidrelétrica, do que era a administração da represa e coisa e tal. E aparentemente os russos resolveram usar o prédio, né, o que sobrou do prédio, para guardar munição aqui. A represa ainda tem uns pedaços de pé ainda, né? Resolvendo guardar munição aqui. Os ucranianos descobriram isso e usaram um drone e conseguiram explodir esse grande depósito de munição que tinha ali. Muita destruição secundária, muita coisa. Aqui, ó, eles entraram com um drone. Com um drone, causaram a explosão ali. E aí depois a coisa toda ficou enorme ali. Ó. Muita munição que tinha ali mesmo. Excelente notícia, né? Menos munição para os russos ali naquela região. Fica a dúvida, será que os ucranianos pretendem fazer alguma coisa nessa região aqui? Pretendem avançar aqui em Nova Kakhovka? Antes da represa ser destruída, aqui era um ponto que era considerado certo dos ucranianos tentarem atravessar o rio, porque aqui você já tem a represa, né? Seria um ponto que eles poderiam usar para fazer o transporte com muita facilidade. Uma vez que a represa foi explodida, ficou menos provável fazer esse avanço aqui, né? Mas nunca se sabe, pode ser que exista alguma alternativa a isso, né? Bom, falando aqui de Krink, tem a tradução aqui. Os dados que têm chegado não permitem que nós sejamos otimistas. Tá falando sobre Krink, né? Esse aqui é um blogger russo, né? Deixa eu explicar. O inimigo já tem acesso quase ilimitado a drones. Isso não é um exagero. Eles têm a capacidade de lançar centenas deles, e eles lançam. FPV, que é aqueles drones de First Person View, né? Visão de primeira pessoa, são apenas metade do problema. Adicionalmente, eles têm um grande número de Mavics. Mavics, esses drones comuns que você mesmo pode comprar, e você compra em loja aí, que eles usam para fazer correção de fogo, né? Então eles têm um grande número de Mavics sobre Krink e as florestas em torno, e eles usam isso para fazer a conexão com artilharia lá na margem direita, e com isso conseguem fazer um tiro de artilharia muito preciso ali, né? Equipamento leve não consegue sobreviver nessas condições. Para a infantaria, o problema se torna uma espécie de campo minado, apenas que vindo do ar, né? Nós temos guerra eletrônica, dispositivos de guerra eletrônica, que são aqueles jammers, né? Que são coisas que interrompem a comunicação do operador com o drone. Nós definitivamente temos isso em algum lugar, eu acredito, você acredita, mas por alguma razão esses drones específicos do inimigo não têm medo dos nossos sistemas de guerra eletrônica. Eles aparentemente se tornaram imprudentes. Olha, tem uma série de maneiras de você evitar a guerra eletrônica, tá? Você pode mudar a frequência, né? Porque se você faz um negócio que interrompe todas as frequências, aí você também não consegue comunicar. Então, esse sistema de guerra eletrônica, eles interrompem frequências específicas que são usadas por esses drones, né? De forma a permitir que você consiga falar pelo rádio, por exemplo, ou outras coisas assim. Então, uma maneira de você resolver esse problema é justamente você usar uma frequência diferente. A questão é que, por exemplo, no caso dos Mavics,
o range de frequência que você pode configurar frequências diferentes no seu Mavic, mas o range é conhecido. Então esse range certamente os russos já bloquearam ali. Pode ser que os ucranianos tenham alterado o hardware do Mavic para ter uma capacidade maior de resistir, né? A outra alternativa é se eles têm um drone que fica a uma altura muito grande e a comunicação é roteada por esse drone. Então os russos estão com toda a guerra eletrônica aqui no solo para impedir a comunicação em linha visada, e os ucranianos estão usando, sei lá, um satélite, alguma coisa muito no alto da atmosfera para falar com os drones, né? Bom, falando de arrogância, o inimigo está usando agora helicópteros, a gente já falou sobre isso ontem, né? É isso para mostrar o quanto eles estão confiantes no nosso, nessa cabeça de ponte deles aqui na margem esquerda, né? Tem uma outra mensagem aqui também, de mais problemas aqui, ó. Batalhas muito pesadas estão continuando em Krink, né? O inimigo já se moveu para as florestas próximas do vilarejo, como dissemos antes. As forças do inimigo já conseguiram um ponto de apoio em parte da floresta que é próxima aos arredores sul da cidade. Isso é, o inimigo está sistematicamente tentando avançar para a estrada entre Armiansk e Melitopol. Ou seja, ele está falando aqui de Krink, né? É a M14. Ó. M14 vem aqui em direção a Melitopol, essa cidade aqui, ó. Melitopol está aqui, M14 é essa estrada toda aqui, e ela passa bem pertinho de Krink. Aqui, ó. Krink está aqui, os ucranianos já estão aqui nessa floresta aqui ao sul de Krink e estão avançando em direção aqui, né? O inimigo, os ucranianos no caso, tem boa artilharia, drones e guerra eletrônica. Mas nós temos uma contrabateria fraca. Contrabateria é quando a artilharia deles tenta atingir a artilharia ucraniana. E um grande problema com guerra eletrônica. Os drones inimigos, os drones dos ucranianos, voam sobre nossas posições como se estivessem em casa, enquanto os nossos drones são derrubados e rapidamente no território controlado pelos ucranianos. De outra forma, os ucranianos não conseguiram ainda uma ruptura global ali em toda essa campanha de Krink. Então, se a gente conseguir retirar eles de lá, essa campanha em Krink toda vai se tornar uma mera campanha de marketing, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que, embora os ucranianos estejam com muita força aqui, eles não conseguiram romper as defesas russas. Os russos ainda estão segurando. Até porque os russos botaram uma quantidade enorme de tropas aqui para segurar, né? Aqui, ó. Uma vez que existem forças russas para capturar o vilarejo, o inimigo não tem mais os recursos que tinha antes para avançar, uma vez que toda a Federação Russa está ativamente destruindo as forças inimigas na margem esquerda, que chegam na margem esquerda do rio de Dnipro. Os russos estão preocupados, estão tentando destruir, mas não conseguiram ainda, né? Vamos ver para onde é que vai isso daqui. Bom, os ucranianos continuam fazendo mais cabeças de ponte, né? Essa daqui agora perto de Kherson. Olha só, faz todo o sentido do mundo. É nessa região aqui que eles estão fazendo uma cabeça de ponte, ó, justamente bem em frente a Kherson. Isso faz sentido por quê? Porque justamente eles podem usar para chegar aqui em Rola Pristana. Lembra que eu mencionei para vocês que uma das alternativas que os ucranianos têm aqui é justamente fechar essa região toda aqui, né? Olesk é uma cidade relativamente grande, Rola Pristan é uma cidade relativamente grande, e o que acontece? Para os ucranianos retomarem essas cidades, se eles tiverem que entrar na cidade e retomar quarteirão a quarteirão, vai dar um trabalho danado. A melhor maneira para eles é cortar a estrada aqui, cortar a estrada do lado de cá, e pronto, essas cidades aqui os russos vão ter que abandonar elas, porque não vão ter nenhuma maneira de se manter aqui, né? Faz sentido esse tipo de estratégia. Estão vindo aqui pelo sul também em direção a Rola Pristan. E tem mais, ó, tem essa outra mensagem aqui dos bloggers russos falando dos avanços que eles estão fazendo aqui. Então, na direção de Kherson e da Crimeia, as tropas ucranianas com apoio de infantaria continuam conduzindo atividades ofensivas próximo de Piuma, Pichanivka e do lado de Krink. O objetivo é cortar fora a estrada para Kharkovka e eles têm algum sucesso, tem sucesso parcial. As tropas ucranianas estão concentrando pessoal também nos lados opostos a Restinga de Kimburn, a Cossack Larery
ou seja, o que ele está dizendo aqui é que além dessas cabeças de ponte que tem aqui, que os ucranianos já estão fazendo, eles estão preparando também tropas do lado de cá, provavelmente para um avanço aqui em Kozak Larehi e também aqui na península de Kimburn, né? Você pode achar estranho, né, os ucranianos fazerem uma coisa tão extensa, assim, um monte de passagens aqui, mas isso faz sentido, porque se eles concentrassem em apenas um ponto de passagem, os russos saberiam aonde que eles vão fazer o desfecho principal dessa coisa. Do jeito que está aqui, é uma linha grande, os russos sabem que em algum momento, em algum lugar ali, os ucranianos vão fazer o ataque principal, mas qual lugar não dá para saber, né? Aqui ele fala também sobre a situação em Zaporizhia, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Agora, isso daqui é uma novidade interessante, olha só, saiu essa mensagem aqui ontem num blogger russo dizendo que a cidade Kamianka Dniprovska estava sob fogo. Soldados das Forças Armadas Ucranianas lançaram ataques de mísseis em Kamianka Dniprovska, na região de Zaporizhia. O ataque foi lançado por múltiplos lançadores de foguetes e pelo menos 5 explosões foram registradas, né? E por que se fala, por que isso aqui é muito importante? Porque essa cidade é extremamente estratégica. Ela é aqui no norte, aqui ó, Kamianka Dniprovska. É essa cidade aqui, ó, que fica do lado de Enerhodar. Enerhodar é onde fica aquela usina nuclear que está ocupada pelos russos desde a invasão. E essa cidade aqui do lado é Kamianka Dniprovska. E repara, aqui em Nikopol, evidentemente, você tem tropas ucranianas, e lembra que aqui, esse lago enorme que está aqui não existe mais, né? Com os russos destruindo a represa lá embaixo, o lago agora é só um riozinho que passa por aqui. E mais do que isso, existe uma antiga estrada, não é essa linha tracejada aqui não, tá? Esse aqui é onde tinha uma antiga barca que fazia esse trajeto aqui. Mas aqui em algum lugar tinha uma antiga estrada que existia antes de alagarem isso daqui tudo, né? Então, essa estrada que existia aqui, ela fornece um solo firme que você pode usar com tanques e blindados para atravessar aqui, porque via de regra, depois que a água escoou, né, você ainda fica com um monte de lama no fundo da represa. Então, é um solo que não dá firmeza. Se você botar um tanque ali, o tanque vai afundar naquela lama. Mas na estrada não, a estrada é uma estrada pavimentada, ou era, né, uma estrada pavimentada e coisa e tal. E por essa estrada, em tese, os ucranianos conseguiriam atravessar aqui. O rio é um rio pequeno agora, é só fazer um pontão, e usando essa estrada antiga conseguiriam chegar aqui. Tem muita gente que acha que esse vai ser o ataque principal ucraniano aqui em Kamianka Dniprovska, né? E com esse monte de ataques de foguetes ontem, algumas pessoas estão considerando que pode ter começado a preparação para isso. Não sabemos se vai ter alguma coisa. Só tivemos essa mensagem, não teve mais nada além dessa mensagem aqui. Eu acho muito pouco. Vamos esperar, vamos ver se tem alguma novidade vindo daqui nos próximos dias, né? Bom, falando sobre Avdivka, os russos, Avdivka mais aqui para o norte, os russos tentaram ontem mais um grande contra-ataque aqui, né? Lembra que a gente falou que os russos estavam juntando tropas para fazer mais um grande ataque aqui, tentar novamente fechar aqui? Não conseguiram nada, mas tentaram ontem. E chegaram a fazer isso daqui, ó. O Raibar fez o desenho aqui, eles chegaram a atravessar a linha de trem e começar a atacar a cidade de Stepov. Conseguiram fazer isso. Mas os ucranianos foram rápidos e expulsaram os russos e chegaram até avançar depois da linha de trem aqui também. Então, não deu certo o ataque russo ontem. É esse ataque que você está vendo. No norte de Avdivka, em Stepov, a infantaria russa brevemente conseguiu romper as linhas ucranianas que estavam ancoradas na linha de trem antes de encontrar um Bradley, né, um blindado americano, e daí o blindado deu fim completo nelas, né, destruiu completamente. Então, os russos chegaram a ameaçar Stepov, mas acabaram retraindo, né? E, lógico, perderam um monte de coisa nessa brincadeira, um monte de... Ih, não posso mostrar isso. Aqui tem mais um monte de imagem de blindados russos destruídos, de corpos de russos. Não posso nem mostrar de perto essas imagens aqui. Aqui um outro ataque feito pelos ucranianos ali nessa coluna russa que estava avançando ali, né? Destruíram a coluna russa toda, um monte de soldados também ali russos. E também teve, lá no norte, uma briga lá perto de Klishivka. Os russos também tentaram
retomar Klishchiivka. Klishchiivka fica mais aqui para cima um pouco, aqui na região próximo de Bakhmut. Klishchiivka já está na mão dos ucranianos há bastante tempo. Os russos fizeram um ataque aqui tentando retomar a cidade de Klishchiivka, falharam também. O resultado disso é que tivemos um número de mortes bem significativo de russos. De ontem para hoje, 1.130 russos, é um bocado de russo morto, e justamente devido a essas duas tentativas de ataque fracassadas russas aí na região, tanto de Avdiivka quanto de Klishchiivka, né? E mais todas as outras coisas. Esse número aqui é o número de toda a linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o ataque que teve ontem nos barcos lá na frota do Mar Negro. Mais 2 barcos pequenos de desembarque foram destruídos, mas não traz nenhuma grande novidade aqui para a gente hoje não, né? Bom, parece que teve uma grande rebelião numa tropa russa ali em Simferopol. Alguns soldados resolveram bater no coronel, que é o comandante deles, e acabaram batendo até a morte no coronel, né? Excelente, virou um bom coronel russo agora. E isso daqui é uma imagem... Eu não sei se o YouTube vai deixar isso, mas uma imagem do hospital russo ali em Luhansk, né? Com esse avanço russo em Avdiivka, é lógico, muita gente morreu, mas muita gente ficou ferida também, né? E a imagem é uma imagem de caos completo no hospital, gente deitada em tudo quanto é lugar, paciente dividindo cama com paciente, uma coisa completamente impossível de se gerenciar isso daqui, devido ao grande número de feridos e à incapacidade deles de fazer isso daí, né? E o pessoal fala aqui que não, o pessoal está aqui no hospital, está meio cheio, mas a verdade é que podia ser pior. Eles podiam estar lá na linha de frente tomando tiro de HIMARS, né? Bom, isso daqui é um projeto que está sendo construído em Kharkiv, uma escola bunker, né? Infelizmente a Ucrânia está tendo que fazer esse tipo de coisa. Uma escola tradicional que tem um equivalente debaixo da terra para o caso de ataque antiaéreo, então as crianças podem descer, está sendo construído lá, seria um bunker capaz de suportar até mísseis S-300, então, infelizmente, o que a Ucrânia tem que fazer para continuar educando as crianças, né? Porque é um dilema isso, de volta e meia, Kharkiv é essa cidade que fica bem aqui na fronteira com a Rússia, e embora a Rússia nunca tenha conseguido conquistar a cidade, que Kharkiv é essa cidade aqui, a fronteira com a Rússia é essa linha aqui, embora os russos nunca tenham conseguido conquistar Kharkiv, evidentemente ela fica muito sujeita a ataques de mísseis, né? Fica muito perto aqui do território russo, não tem nem tempo hábil para tentar derrubar o míssil de tão perto que é, e daí eles têm que recorrer a esse tipo de coisa, né? Muito triste, mas é uma solução. Olha só, mais uma vergonha para o Brasil. O presidente do Paraguai declarou apoio à Ucrânia, entendendo que que é importante você apoiar a integridade territorial de outros países e coisa e tal. Pô, que inveja do Paraguai e do Uruguai, viu? Vou te falar um negócio. Impressionante mesmo o quanto o Brasil está atrasado nisso, né? É o que eu falo, que ele não entrou em guerra, ele não declarou guerra à Rússia, ele não mandou ajuda militar, falou que não teria condições de mandar ajuda militar, mas declarou apoio, pronto. Só isso basta, né? E é um apoio óbvio, porque a Rússia é o agressor, a Ucrânia é o agredido. Ninguém tem dúvida disso, né? Basta declarar apoio a quem foi agredido, não tem nenhum erro nisso daí. Parabéns ao Paraguai pela ação. Bom, a gente falou ontem que a comunidade europeia aumentou o status da Ucrânia para país em negociação, né, junto com a Moldova também. A Moldova e a Ucrânia agora estão em negociação para entrar na comunidade europeia, e também deu à Geórgia o status de candidata a entrar na comunidade europeia. Então está um degrau abaixo, né, do processo de adesão, mas já começou esse processo para a Geórgia também. Parabéns, Putin, você conseguiu fazer algo que esses países vinham tentando há um tempão e não conseguiam. A comunidade europeia não tinha interesse em trazer Geórgia, Moldova e Ucrânia justamente para não comprar briga com a Rússia. Como a Rússia iniciou a briga, então agora por que não trazer esses países para a comunidade europeia, né? O Zalush fez mais um memorando criticando a demora no fornecimento de munição e equipamentos pela comunidade europeia e pelos americanos para a Ucrânia, né? É lógico, ele sabe, ele está pedindo ajuda e coisa e tal, mas o problema é esse: se não chegar esse equipamento, arrisca-se uma derrota. A gente sabe, eu já falei para vocês, por que o Biden está arrastando o pé nesse negócio. O Biden quer que essa guerra termine, mas quer que essa guerra termine ano que vem, ele não quer que a guerra termine agora.
E o que o Zaluzhin está falando aqui é que essa estratégia é perigosa. Por quê? Porque vai desgastando as forças ucranianas, os russos vão cada vez mais se intocando, né, fazendo unidade de defesa ali na região ocupada, fica cada vez mais difícil mais para frente esse avanço ucraniano. Então, enfim, ele está reclamando aqui justamente por quê? Porque teve a informação de que, por exemplo, a munição que a comunidade europeia prometeu enviar para a Ucrânia até março de 2024, só 30% foi enviado até agora, e eles já falaram que não vão conseguir cumprir a meta até março de 2024. Então ele está avisando, ele está justamente forçando o pessoal a agir nessa situação, né? Algumas coisas, porém, estão sendo positivas, né? Por exemplo, o sistema de defesa antiaéreo tem um monte chegando na Ucrânia. A Lituânia entregou mais 2 Nazans aqui para a Ucrânia, né? A Ucrânia também fez uma ameaça para a Rússia, que se a Rússia resolver atacar o sistema elétrico ucraniano durante o inverno, os ucranianos vão atacar a infraestrutura de óleo e gás de Moscou, né? Vocês sabem, já faz alguns meses que os ataques russos com mísseis ficaram muito poucos ataques russos com mísseis, o que significa que os russos estão estocando mísseis, estão guardando um monte de míssil, provavelmente para fazer um grande ataque no inverno à instalação elétrica da Ucrânia. Isso seria uma coisa muito crítica. O inverno naquela região é um inverno muito rigoroso, ficar sem luz é uma coisa bastante preocupante, né? E a Ucrânia está ameaçando, falando que, olha só, se tiver isso, vai ter também ataque na infraestrutura de óleo e gás da Rússia, né? Bom, a Sputnik Brasil traz para a gente a informação aqui que a Rússia agora tornou-se o maior exportador de petróleo para o Brasil. Olha que coisa triste isso, né? Não apenas a gente não está declarando o apoio à Ucrânia, como fez o Paraguai, como fizeram todos os países de bem do mundo, como agora estamos comprando petróleo da Rússia. Um absurdo, rompendo as sanções contra a Rússia. Petróleo sujo de sangue faz mal à nossa identidade, faz mal ao Brasil, faz mal ao espírito do povo brasileiro. Deveríamos parar de comprar esse petróleo sujo de sangue da Rússia. Bom, tem um lado positivo, né? Lembra que a gente mencionou ontem que a Rússia estava pedindo de volta armas que vendeu para uma série de países, inclusive para o Brasil, e eu falei que eu não sabia que arma que era essa, porque o exército brasileiro não tem muita coisa da Rússia, né? E aqui está esclarecido, o pessoal da Aeroin esclareceu aqui que foram 12 helicópteros Mi-35M Indy que foram comprados pela Força Aérea Brasileira em 2008. E era um acordo do Brasil com Moscou para compensar a exportação de carne, coisa e tal. E a FAB nunca teve um helicóptero dedicado ao ataque, a compra foi feita sem licitação e coisa e tal. Enfim, era o primeiro a grande compra de equipamento militar da Rússia. E a questão é a seguinte, acabou ficando por apenas 12 anos em operação, né? Porque começou a ter problema de falta de peças, né? Desde que a Rússia invadiu a Península da Crimeia em 2014, já começaram sanções contra a Rússia, né? E a Rússia também nunca foi muito boa com esse negócio. O pessoal que compra equipamento militar da Rússia reclama muito da manutenção, né? Então acabaram ficando meio que abandonados. Esses helicópteros realmente, a Força Aérea Brasileira não está usando esses helicópteros, viraram sucata, ninguém está usando. E o que eles disseram é que a Rússia pediu o helicóptero, ou pelo menos os motores do helicóptero. Foram 12 motores do tipo tal do helicóptero e coisa e tal, porém o governo brasileiro se recusou, mesmo mantendo relações normais com Moscou, mas buscando manter a neutralidade no conflito. Parabéns a quem tomou essa decisão, menos mal isso daí, né? Menos uma coisa positiva, menos um karma negativo aqui para a população brasileira, né? Bom, e só para lembrar, hoje é aniversário da liberação de Kherson. Kherson foi liberada no dia 11 de novembro de 2022, né? E é uma data legal, dá para comemorar isso, mas é um motivo de preocupação também, né? 2022, 11 de novembro, vocês lembram? Essa área toda aqui que está hoje cinza aqui, que foi retomada pelos ucranianos, foi justamente liberada no dia 11 de novembro, foi o dia que as tropas ucranianas entraram na cidade de Kherson, né? O problema é assim, muito feliz isso, muito bacana, uma data muito comemorativa, mas a verdade é que foi a última grande liberação, né? Teve a grande liberação aqui do norte, que aconteceu em março de 2022, aqui a liberação de Kharkiv, que aconteceu no final de setembro de 2022,
e Kherson em novembro de 2022. Foram as 3 grandes liberações que os ucranianos conseguiram de território russo, né? Então também por um lado também uma coisa meio preocupante, porque já faz um ano que os ucranianos não conseguem uma grande liberação. Conseguem pequenas liberações, tem várias áreas aqui que foram liberadas também, mas nada que tenha sido tão significativo nesse ano que passou aí, né? Vamos aguardar, vai vir coisa boa por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.